mais informação, menos preconceito. Isso pode ser em todos os aspectos, inclusive na questão do direito, a importância de nós termos o conhecimento dos direitos para exercê-los, para cobrar, para reivindicar. É importante, principalmente para a criança, que você tenha o diagnóstico, primeiro consultar com profissionais e que eles possam diagnosticar ou não. Se afastou o diagnóstico, você vai tratar de outra forma, vai buscar outra forma. Mas é importante que você ou afaste o diagnóstico desde logo, ou você feche o diagnóstico. Você vai evitar sofrimento para a criança, sofrimento para a família, porque quem tem filho autista sabe. Eu que conseguimos o diagnóstico do Eduardo com 12, então tudo que fazia, de se jogar no chão, de querer andar por uma rua só, de sentar no único mesa no restaurante, de comer um tipo de comida durante 1 mês, 2 meses, eu não sabia do que era. Sabia que existia um problema. Quando veio o diagnóstico aos 11 anos, eu percebi quanta coisa eu errei, achando que ele era birrento, mas eu educo bem, minha esposa educa bem, a questão dos limites, aquelas crises que dão neles, se jogar no chão no mercado, se jogar no chão em qualquer lugar. Então, o diagnóstico é importante, porque você vai errar menos, você vai saber, através de orientação de profissionais, seja de todas as áreas do conhecimento, e são muitos, vai saber qual é a melhor forma de tratar seu filho. Então, quanto antes, melhor. A criança não vai sofrer e a família não vai sofrer. E tem que aceitar. Não aceitar é a pior das coisas. A pior das coisas. Não aceitar que o filho tenha alguma limitação, uma condição de autismo, é péssimo para a criança. Se tem algum profissional da área de saúde, a gente sabe que hoje estão fechando diagnóstico 1 ano, 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses. Tá certo? Estimulando já essa criança, porque a idade, a neuroplasticidade está presente ali no aninho, quando está formando tudo. Então, isso é questão que os médicos, os terapeutas ocupacionais, psicólogos, enfim, quem trabalha nessa área, que é onde que você tem que estimular, porque é a idade que ela está expandindo, o cérebro dela está expandindo. Então, é ali que você tem que estimular. Se tem dificuldades na comunicação, na interação, você vai ter que estimular e acompanhar com diversos profissionais. A Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU em 2007, e ela é formulada a partir de ampla discussão internacional de todas as deficiências, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. Há uma discussão mundial de governos e entidades representativas para se chegar na Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência em 2007, e que é ratificada internamente no Brasil a partir de 2008, 2009. Ou seja, foi incorporada a Convenção Internacional dos Direitos Humanos do Brasil na condição de emenda constitucional. Ou seja, enquanto uma norma jurídica, ela está no ápice, ela está lá equivalente a quê? À Constituição Federal. Portanto, toda e qualquer legislação que venha depois, leis complementares, leis ordinárias, decretos, portarias, etc., tem que observar a Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU. Nós temos a AMA em Chapecó desde 2014, 15, formada por pais, mães, familiares, amigos e profissionais. Inicialmente, nós formamos a AMA, basicamente ela era formada por profissionais, terapeutas ocupacionais, psicólogos, médicos que nos ajudavam muito, fisioterapeutas, nutricionistas, todas as pessoas que trabalham com autismo. Nós estruturamos isso para quê? Primeiro, para a gente meio que trocar experiências e meio que chorar juntos, né? Chorar juntos por quê? Todo mundo não sabia muito para que lado correr. Era uma troca de experiência. E eu aprendi, por mais que a gente esteja no espectro autista, eu sempre disse, assim, talvez forçando um pouco, para mim, o autista ele só muda de endereço. Quando a gente conversa, pais, mães, profissionais, só muda de endereço porque, assim, sei lá, Dr. Fachon aí fala em 40, 50 sintomas que poderiam identificar o autismo. Vamos dizer que estejam em torno de 15. Se você sentar com pais, mães, profissionais,
vai ter pontos comuns aí uns 10. A Juliana contar da filha, a Juliane também, de alguém vocês me contaram, olha, o meu faz isso. São sintomas que são muito comuns entre nós, né? Então, aqui, a AMA foi para isso. E, inicialmente, um longo período, nós fazíamos bastante encontros, palestras com profissionais de todas as áreas. Trazia nutricionista para falar de seletividade alimentar. Alguns dos filhos de vocês não gostam de cortar cabelo, por exemplo? A gente trocava essas experiências. Alguns dos filhos de vocês, por exemplo, não gostam de escovar os dentes, né? Daí a gente conversava entre nós, trazia profissionais, dentistas, como tratar, como não tratar. Então era isso a AMA. E com o passar do tempo, e começamos a discutir com a prefeitura os direitos dos autistas, do professor de apoio, discutir com a prefeitura a questão da contratação de profissionais, discutir na assistência social o acolhimento das famílias em grau de vulnerabilidade social. Era uma entidade mais reivindicativa de direitos, de luta dos direitos. Cumpriu o seu papel, fizemos pedágio, fizemos isso, fizemos aquilo, cumpriu o papel. Depois de um tempo, isso não foi fácil, inclusive dentro da diretoria, eu conversava com o Paulo, e esse também tem um movimento da fraternidade cristã, que boa parte da nossa diretoria entendia de que nós não deveríamos apresentar nenhum serviço aos familiares, que isso é obrigação da prefeitura. Eu disse, tudo bem, só que chegou um tempo, uns 5, 6 anos, e olha, foi que a gente chegou ao seguinte, não basta apenas, tem problema lá no transporte, nós lutar pela carteira de transporte dos nossos filhos, não basta apenas lutar pelo estacionamento prioritário para as pessoas com deficiência, inclusive pelos autistas, porque se o filho sai do carro, eles olham, mas que deficiência tem teu filho? Tá, mas vai andar uma quadra, vai andar com ele dentro de uma quadra se ele estiver em crise. Então a AMA agora, depois desse tempo todo, nós, faz uns 2 anos, 3 anos, nos cadastramos no Conselho Estadual de Educação e estamos habilitados em Chapecó para ser um centro de atendimento especial, assim como a FCD, que pode, os CAESPs, a PAI é um CAESP, tá? A PAI é um CAESP, que pode oferecer serviço na área da educação ou na área da saúde. Então nós nos credenciamos e depois de 6 ou 7 anos, 9 melhor, esse ano que nós vamos firmar o convênio com o governo do estado e a prefeitura de Chapecó. Então, é um processo de construção, de engajamento, de participação, de pais, profissionais e assim por diante. Tá? E não é fácil porque todos nós, e não é diferente, acredito aqui em Xanxerê, somos voluntários. Né? Além do nosso trabalho, da nossa disposição, a gente se coloca no extra, né? A gente vai atrás, então sobrecarrega às vezes. E quem tem filho com autismo sabe que às vezes os pais têm dificuldade de participar, inclusive de reuniões, de atividades, não tem com quem deixar, etc. Então imagine ainda assumir mais uma entidade. Mas é isso mesmo, alguém tem que assumir, tem pessoas que têm essa condição, vão lá, é um pouquinho do que nós somos enquanto AMA em Chapecó. Mas fica como um aprendizado de que a organização, a luta vale a pena porque muitas vezes a gente só alcança algum direito, alguma conquista, se nós estivermos organizados e lutarmos por aquilo que acreditamos. Aquilo que a gente discute de igualdade e equidade, né? Eu sempre mostro essa figurinha. Na primeira figura tem 3 pessoas, né? Em tese, se a gente for trabalhar todas elas iguais, tem 3 caixotes, cada um tem um caixotezinho, né? Mas o pequenuchinho não está enxergando o jogo. Isso é igualdade. Agora, se a gente trabalhar em equidade, respeitar as diferenças, as condições de cada um, o grandão não precisa de caixote, vai assistir o jogo igualmente. E o pequenininho ganhou 2 caixotes, e ele assistiu o jogo. Isso é equidade. Então, a gente tem que criar condições para que as pessoas com deficiência, por isso que existem as leis de cotas, existe a lei da prioridade, a lei disso, a lei daquilo, para que as pessoas com deficiência busquem a equidade. Busquem, digamos assim, ter uma vida como as demais, né? Dentro das suas limitações.